colocar em pé, vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração. Enquanto a orquestra se prepara, nós cantaremos juntamente com a orquestra o hino Vencendo, Vem Jesus, de número 100 do HBJ. Enquanto a orquestra se prepara, nós aqui à frente faremos uma oração. Em nome de Jesus, iniciamos este culto cantando o hino Vencendo, Vem Jesus. Os sinais da sua
nossa oração, faremos a leitura, quem tiver suas Bíblias, também será projetado, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 1 a 6. A palavra do nosso Deus diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Diante dessa palavra, vamos todos nós, de joelhos dobrados, orarmos ao Senhor. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Nós cantamos o hino, lemos na palavra do Senhor que Ele virá. Então nós estamos aqui não somente para agradecer a Ele por tudo que Ele é na nossa vida, né, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Então nós vamos aproveitar este momento, irmãos, os nossos corações abertos, louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Nós viemos aqui essa noite, eu acredito, para nós prestarmos um verdadeiro culto de louvor e adoração no nome do nosso Deus. Para tanto, para começarmos os louvores dessa noite, eu convido o grupo de louvor que estará cantando juntamente com a orquestra, e logo após o coral estará com a oportunidade também com os seus louvores. Vamos adorar esse nosso Deus, pois Ele é digno da glória, da honra, e aqui as nossas vidas estão para com que nós possamos ofertar a Ele, que nós somos o que Ele pode receber de melhor, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Portanto, nós temos a liberdade de abrir nossos lábios e exaltar a esse nosso Deus.
Coral da Vida da Paz. Se retira, os irmãos podem estaremos também junto com o coral, adorando e exaltando a esse nosso Deus, que é digno da glória e da honra, e logo em seguida, o Ministério de Crianças já fica aí preparado já. Daqui a pouquinho estarão aqui à frente, após o coral, também prestando seu louvor e adoração a esse Deus que é digno da glória e da honra.
Vamos lá? Amém. Perfeito. Louvor vem das crianças, né? Grupo de louvor, quero convidar a camisa começando para vir à frente. Nós estaremos nesse momento fazendo um recolhimento da oferta, momento também que nós agradecemos ao nosso Deus pelas suas bênçãos, né? E estaremos orando, igual mais louvando, agradecendo o nome do nosso Deus através das ofertas também. Senhor, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós louvamos, porque estamos mais uma vez aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Obrigada pela oportunidade. Nós estaremos ofertando a ti, ó Pai. Aceita as nossas ofertas, que elas sejam abençoadas, Senhor Jesus, para a manutenção da tua casa, para a proclamação do Evangelho, Senhor Jesus, que ela cumpra um propósito, ó Senhor, de estar, Senhor Jesus, salvando mais vidas, Senhor, para o teu reino, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abençoa os dizimistas, os ofertantes, que o Senhor seja sempre um provedor de nossas vidas, que nós possamos ser abastados e que sejam todas as nossas trabalhos, Senhor, sejam todos prósperos, para que nós possamos, Senhor, cada dia ofertar mais a Ti, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus, dizendo: Hosana, Hosana a esse Deus que está nas alturas. Ele, como Criador de todas as coisas, detém sobre ele a única expressão verdadeira do que podemos chamar de poder. Às vezes nós podemos talvez confundir poder com você ter de repente uma arma na mão e poder ter poder sobre a vida de outra pessoa. Às vezes por você ocupar algum cargo em que há pessoas abaixo de você e você pode determinar que elas façam alguma coisa em teu nome, e talvez você ache que isso é poder. Mas a realidade é que poder nesta terra, neste mundo que vivemos, ele é apenas um nome, ele é apenas algo que parece ser poder, porque diante de certas condições, como uma enfermidade grave, como uma barreira intransponível, às vezes numa vida, numa situação, num casamento que está para se desfazer, num relacionamento difícil com um filho, com uma esposa, não importa qual seja a situação, algumas são intransponíveis pelo poder humano. A palavra do Senhor fala que quando Jesus Cristo foi acesso aos céus, lá o próprio Deus o exaltou soberanamente, falando que ele, sobre ele e através dele todo joelho se dobrará, porque ele tem o poder de ressuscitar os mortos, ele tem o poder de curar as enfermidades, e só ele, e somente sobre ele existe o poder para o qual nós podemos adorar e exaltar, e sabemos que nele está a vida eterna. Te convido a ficar em pé e nós declararemos a este Deus que ele e nele há poder, e sempre é ele o Todo-Poderoso, ao qual merece toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Glorioso é o nome
Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 ao 11. Nós falaremos nessa noite sobre o tema: o fim está próximo, como esperar Jesus. E vamos basear em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, começando com o versículo 9 até o 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Feche os teus olhos, nosso Deus, Pai que está dos céus. Obrigado, Senhor, pois aqui está posta a Tua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra.
que possamos sair daqui nessa noite edificados pela Tua Palavra, pela ação do Espírito Santo de Deus, que possamos reunir forças para continuar seguindo a Deus e olhando para o alvo, para o dia da redenção, para o dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos e te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade, se sentar. Eu vou começar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes nessa noite por podermos falar sobre um tema de tamanha esperança nas nossas vidas. Na verdade, desde o início da igreja, desde quando você conheceu Jesus, desde quando tudo começou na nossa vida, em que nós fizemos os nossos estudos bíblicos, que nós entendemos quem é Jesus, nós estamos aguardando esse grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus. É a nossa esperança. Nossa esperança não é aqui, nossa esperança não é nessa terra, não é nesse mundo, não é nessa vida, mas a nossa esperança é para esse glorioso e grandioso dia que breve virá. É a nossa certeza. Tem que ser a minha certeza, tem que ser a sua certeza. E Paulo, ele escrevendo aos nossos irmãos da igreja tessalônica, aos tessalonicenses, ele se depara ali com uma igreja que estava vivendo perseguição, uma igreja que ele havia recém-fundado, pouco tempo ele tinha passado por aquela igreja, tinha ali estabelecido a igreja, e por conta da perseguição Paulo foge, Paulo tem que ir embora daquela região, mas logo depois ele manda Timóteo, e Timóteo encontra ali uma igreja fiel, uma igreja firme. A igreja tessalônica continuava diante do Senhor, mas era uma igreja que vivia em perseguição e ansiosa pelo futuro. E quando nós olhamos para aquele cenário daquela igreja, não é muito diferente dos nossos dias. Nós vivemos também uma perseguição. Talvez a gente viva hoje uma perseguição velada, como nós bem sabemos, mas talvez nunca na história da igreja viveu-se um período de tamanha ansiedade por tantas coisas, por tantas dúvidas que se apresentam nas nossas vidas. E embora esse texto ele seja um texto para aquela igreja, ele cabe muito bem para mim e para você. E aqui nós vamos encontrar importantes informações, porque como ele mesmo diz na introdução que foi lida no início desse culto, o dia e a hora da volta de nosso Senhor Jesus Cristo nós não podemos precisar. E aqueles que já tentaram precisar no dia da volta de Jesus já foram envergonhados, porque a palavra é muito clara em dizer que o dia ele virá como um ladrão da noite, inesperado. Mas Paulo ele orienta não a respeito do dia da volta, mas como nós temos que viver a nossa vida no tempo presente, como que nós temos que aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para alguns, talvez a volta, e talvez seja até o teu caso nessa noite, talvez você sinta medo da volta de Jesus. Para alguns, e eu acredito que para a grande maioria de nós, é motivo de esperança, de alegria. Para alguns é dia de pavor, de tristeza, porque não estão preparados. Mas a palavra de Deus, através desse texto, vai falar com esta igreja que nós devemos continuar firmes nessa esperança e com alegria para o grande dia da volta de Jesus. E a pergunta central para mim, para você nessa noite, é: nós estamos realmente preparados para encontrar Jesus? E daí nós vamos percorrer alguns dos versículos. Como já foi falado aqui, esse dia ele virá como ladrão. Mateus no capítulo 24, o Senhor fala de que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. E daí
o Senhor ele segue fazendo um comparativo com os dias de Noé, onde os homens se embebedavam, viviam as suas vidas dissolutamente, viviam seus afazeres com uma grandeza e com uma indiferença espiritual por aquilo que haveria de suceder. E já estava posto que haveria o dilúvio, e Noé anunciava, e Noé pregava, mas aquele povo vivendo a sua vida estava alheio ao alerta de Deus para as suas vidas. E talvez o grande dilema e o grande problema dessa geração que peca, dessa geração que está chafurdada no pecado, é uma geração que se apartou de Deus e que não quer ouvir, que até conhece Deus, mas que se apartou e faz questão de se apartar de Deus. E assim como nos dias de Noé, a palavra de Deus nos diz que no tempo presente, parece que a nossa voz, a voz daqueles que anunciam a volta de Jesus, é uma voz que ecoa e não encontra corações preparados para ouvir essa pregação. E esse é o fato, de que nós vivemos numa geração, e nós vivemos no meio e num momento em que as pessoas estão com seus corações endurecidos, estão com as suas vidas fechadas para ouvir a voz de Deus. Mas nós podemos e devemos viver as nossas atividades, que é a instrução que Paulo fala para aquela igreja e fala para todos nós também, que sim, nós podemos viver no tempo presente, nós podemos cuidar dos nossos afazeres, mas nós temos que principalmente cuidar das nossas vidas espirituais. Não porque o mundo esteja com o coração petrificado, esteja com o coração fechado para ouvir a voz de Deus, não quer dizer que nós não possamos viver o melhor de Deus nessa terra no tempo presente. E eu posso dizer para vocês que nós estamos aqui nessa noite para vivermos o melhor de Deus nas nossas vidas, aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é motivo de nós louvarmos a Deus, porque dia após dia, quando nós temos o privilégio de estarmos na casa de Deus, é motivo de nós erguermos uma voz de louvor e de exaltação pelo privilégio da salvação e por termos a certeza da vitória. E daí a palavra de Deus vai nos dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 3, de que alguns sinais se dão do dia da volta de Jesus. Diz que quando existir paz e segurança, então virá repentina destruição. E é óbvio que, por aquilo que nós vemos no tempo presente, estamos longe de viver essa plena paz. Talvez quando nós vamos aprofundar e vamos entender o que é o tempo de Deus, talvez pela nossa análise, nós vamos dizer que nós não estamos vivendo dias de paz. Então talvez Jesus não virá, e não virá nesse tempo presente, porque nós não estamos vivendo paz. Nós sabemos de guerras, nós sabemos de lutas, nós sabemos que o mundo está em guerra. Mas é fato que talvez Jesus não venha literalmente hoje, nem amanhã, em poder e grande glória. Mas eu preciso cuidar da minha vida, e você precisa cuidar da sua vida, porque pode ser que nós, hoje mesmo, amanhã mesmo, morramos, nós durmamos, e as nossas obras cessam, e o nosso tempo cessa, e o que nós teremos feito com as nossas vidas? Se os sinais que se apresentam é que Jesus não vai voltar hoje nem amanhã, mas eu e você estamos suscetíveis a dormir no Senhor, a morrermos, e como estará a minha vida e a sua vida diante do Senhor? Se talvez olharmos para a história, pode ser que esteja muito longe o dia da volta de Jesus, mas para muitos de nós pode ser agora. E hoje é tempo de nós olharmos para as nossas vidas e fazermos um novo pacto, uma nova aliança de compromisso com o Senhor. E é isso que essa palavra está nos trazendo nessa noite. E daí, Paulo avança e fala diretamente comigo e contigo. Ele fala com a igreja. No versículo 4,
que porém vocês, ou vós irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos não surpreenda como ladrão. E o versículo 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Paulo falando com aquela igreja e falando com esta igreja, ele nos dá a certeza de que nós estamos vivendo uma vida de santidade, e nós devemos dia após dia vivermos uma vida de maior santidade. O Senhor, ele fala conosco em João de que ele é a luz do mundo, e de quem segue ao Senhor Jesus não vai andar nas trevas. Não, embora nós estejamos vivendo num tempo de pecado, mas nós estamos caminhando na luz, porque nós estamos vivendo sob a proteção do dono de todas as coisas, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que cuida de mim, Ele que cuida da minha vida, Ele que cuida dos meus pensamentos, Ele que cuida do meu coração, Ele que cuida da tua vida. E se nós a Ele continuarmos entregando as nossas vidas dia após dia, tempo após tempo, minuto após minuto, dia após dia, nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. E daí no versículo 6 é um chamado para como nós devemos viver essa vida. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aquele que não está sóbrio é porque está embevecido, está bêbado, está longe da sua razão. Mas nós somos chamados à vigilância. E a nossa vida espiritual, a nossa vida nesse tempo presente é como o bom motorista de um carro, de uma moto, de um equipamento, que ele não descuida nenhum momento do controle do seu equipamento. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida tão automática que esse é um alerta para nós. Nós não podemos descuidar. Assim como o bom motorista, nós não podemos distrair da direção, não podemos distrair dos detalhes. E a nossa vida é esse chamado que nós não podemos descuidar dos mínimos detalhes. É permanecer firme, é permanecer em oração, é permanecer em consagração, é permanecer diante do Senhor e entregando as nossas vidas em todo o tempo, para que possamos ser sóbrios, esclarecidos e continuarmos fiéis, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus que é santo, e Ele nos chama para sermos santos. O chamado nessa noite é para que nós mantenhamos a nossa santidade na presença do Senhor. E daí, o Senhor ele vai nos dar, através do versículo 8 desse texto, algumas ferramentas. E o versículo 8, ele fala: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Couraça, proteção, e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Duas proteções para a nossa vida: a nossa fé. A nossa fé, ela é firmada onde? A fé na palavra de Deus, a fé no presente que Deus deu para mim e para você, que é a sua palavra, a sua gloriosa palavra. E a palavra, ela não fica guardada, ela não fica depositada numa estante, ela tem que ser lida. Quando nós falamos de nós termos a nossa fé, é dia após dia nós nos abastecermos da fé na palavra de Deus, lermos e vivermos a palavra de Deus. E daí vai falar que o nosso capacete é o que é a esperança da salvação, é a certeza da salvação. Não, nós não temos dúvida de que o dia glorioso ele virá sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós temos que nos revestir dessa armadura da fé e da firmeza, conhecendo e sabendo que o Senhor virá para de forma definitiva acabar com o pecado, acabar com o nosso sofrimento e nós herdarmos as mansões celestiais. E como que está a minha e a sua prática de oração? Quanto tempo nós temos levado nas nossas orações? Quanto tempo você tem levado na sua oração individual, na sua casa, no
do seu quarto? Qual foi a última vez que nós jejuamos, que você jejuou? Quando é que foi a última vez que você fez uma campanha individual de oração? A igreja faz as suas campanhas de oração, mas quando foi que você fez a sua campanha pessoal de oração e consagração? E quanto tempo que nós estamos nos abastecendo da fé e da certeza da salvação através da nossa oração diária, através da nossa devocional, através da leitura da palavra de Deus? Porque se Paulo deixa claro nesse texto que o dia da volta de Jesus nós não sabemos, mas ele nos instrui aqui de como nós temos que viver o nosso dia a dia. E é interessante que o que Paulo coloca aqui não é desconhecido de mim e de você. Nós sabemos muito bem como nós temos que aguardar a volta de Jesus. É orando mais, é consagrando mais, é jejuando mais, é lendo mais a palavra do Senhor. É assim que o Senhor requer de cada um de nós. Uma vida que saia da teoria e que vá para a prática. Uma vida que volte ao princípio de tudo. Talvez aquele primeiro amor de quando nós nos convertemos, de quando nós conhecemos a Jesus, onde nós orávamos com fervor. Esse é o chamado de Paulo e de Deus para a minha e para a sua vida. E daí, na fase final desse texto, no versículo 9, é um presente de Deus para nós. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O que restava para mim e para você era a ira de Deus, a ira sobre o pecado, a ira sobre o erro. Mas agora a palavra diz que para nós, através de Jesus, nós não precisamos temer o juízo, porque Ele nos salvou e Ele nos redimiu de todo o pecado. Romanos, no capítulo 8, fala que agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para mim e para você, nós podemos ter a certeza da vitória. E o versículo 10, ele nos dá uma base importante. Fala que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos ou vivamos juntamente com Ele. Ou seja, nesse versículo é a nossa esperança. No grande dia da volta de Jesus, quer você esteja vivo para ser transformado, quer você esteja morto para ser ressuscitado, Ele nos dá a certeza da vitória, porque nós vamos herdar e vamos com Ele para sempre herdar as nações celestiais. E aqui a base de tudo, a base da esperança cristã é a cruz. Jesus não foi um personagem fictício. O Senhor Jesus é Deus. É o Deus que se fez homem e que morreu pelo meu e pelo seu pecado. E Ele morreu uma dura morte, uma morte de cruz. E a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto é o texto que fala que Ele morreu por nós, Ele pagou um alto preço. Não foi de graça para o Senhor, é de graça para nós. Para nós é totalmente de graça, mas nós temos que preservar a nossa salvação através da perseverança, através da consagração. E por fim, o último versículo, que é o versículo 11, ele nos diz: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e contigo nessa noite. Ele está dizendo para nós: permaneça firme nesse propósito, se afaste do pecado, continue firme olhando para o dia da redenção, porque esse grande dia ele já está preparado para mim e para você. Em Hebreus, no capítulo 10, o Senhor fala: não deixemos de nos reunir, mas animemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Dia após dia nós estamos caminhando para o dia da redenção.
A palavra dessa noite é para todos nós. Para nós que já aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos continuar firmes nesse propósito de servir ao Senhor, que possamos dedicar mais tempo para o Senhor, que possamos dedicar mais tempo para o reino, que possamos ser pessoas mais disponíveis para a obra do Senhor, porque assim o Senhor requer em cada um de nós, já que este mundo é um mundo que jaz no maligno e precisa de salvação, tanto quanto eu e quanto você. E para você nessa noite, que eventualmente ainda não aceitou Jesus, hoje é tempo de decisão, hoje é o dia da decisão, e esse é o tempo em que o Senhor te dá um recado direto, de que o grande dia da volta do Senhor Jesus está se aproximando, e hoje é tempo de aceitação, e hoje é tempo de abandonar o pecado e viver uma nova vida ao lado daquele que é fiel, aquele que é santo e aquele que está vivo e que derramou seu precioso sangue por mim e por você. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar forças, e que em tudo nós possamos continuar com as nossas vidas diante do altar do Senhor, fazendo a sua vontade e nos preparando até o grande dia da volta do nosso Senhor Jesus. A gente estuda a palavra e às vezes a gente nunca consegue absorver aquilo que ela verdadeiramente nos traz. O texto que a gente já ouviu tantas vezes, a gente vê ele hoje, e o Espírito fala de uma outra forma no nosso coração. Porque Deus não nos justificou para a ira, mas para o quê? A salvação. Aonde? Em Cristo Jesus, que morreu por nós. Se Jesus estivesse nos destinando para a ira, o que ele estaria fazendo? Sabe o que ele estaria fazendo? Juntando madeira, lenha, gasolina, fósforo, esperando para acender a fogueira. Esse tempo todo que a humanidade está trabalhando, está vivendo, esses anos e anos, de gerações em gerações, Deus está trabalhando para a nossa destruição, para a nossa salvação. Ele está fazendo fogueira? Ele precisa fazer fogueira? Não. Tudo que o trabalho de Deus é o que? Para a nossa salvação. Por isso que ele está falando assim, ó, como foi nos dias de Noé. O povo tinha que fazer o quê? Construir barco, tinha que pregar um prego. Deus fez tudo. Deus chamou Noé para fazer tudo, para cortar árvore, para preparar água, para fazer a arca, para betumar, para abrir a porta e falar: entra. Deus prepara para a salvação, Deus prepara para a libertação, Deus prepara para você sair do engano, do erro, Deus prepara para você não ser destruído. Se nós estamos de pé hoje aqui, se a igreja ainda continua viva, se nós ainda temos uma geração e geração que vive milênio após milênio, é porque Jesus quer salvar. Se fosse para destruir, já tinha destruído há muito tempo. Desde Adão, tudo que Deus está fazendo, toda oportunidade, todo momento é para que a gente seja salvo. E se ele já tivesse vindo, eu não sei se você estaria salvo. Ele vai dizer: olha, para que você vigie, para que se você não vigiar, você vai estar o quê? Dormindo, você morreu. Você só tem um jeito de viver com Jesus. Se você estiver vivo, vigie, senão você vai estar dormindo. Por isso você diz: exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, nos ajudando mutuamente, para que todo mundo esteja apercebido quanto à vida de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos dar os presbíteros a vir à frente. E você leve isso para o seu coração, leve isso para a sua vida. Pense bem: Jesus quer te salvar. Tudo que Deus está fazendo até hoje, Ele vai continuar fazendo. Se nós temos um novo amanhã, se Jesus não voltar nesta noite, é porque Ele quer salvar mais alguém. E vai ter um dia, como foi lá no dilúvio, tudo preparado. Ninguém precisava pegar um barco, fazer nada, apenas aceitar o convite e entrar no barco. E as pessoas muito ocupadas não quiseram aceitar o convite.
não sei quem está preocupado com salvação. Eu não sei se a única agenda tua hoje é amanhã o teu trabalho, é as tuas preocupações, a tua agenda diária, é os seus familiares domésticos, é a aquisição, eu não sei. Você pode continuar a tua vida, mas Deus, o Espírito Santo, vai te ajudar no teu trabalho, vai te abençoar. Mas toda a oportunidade que Ele está te dando aqui nesta vida é pensando na tua salvação. E é com você pensar sobre isso. E Noé fez isso. E nós seremos uma arca de porta aberta. Sempre de porta aberta. Enquanto o dilúvio não chega, a porta está aberta. Se você deseja a bênção de Deus na tua vida, se você não está vigiando, se você não está preocupado, se não é esta a tua agenda, a tua preocupação, peça a ajuda de Deus, porque Ele está aqui para fazer isso, para te fortalecer, para te edificar, para renovar tuas forças, para que você priorize o que tem que ser priorizado e a bênção de Deus seja sobre a tua vida. O grupo também estará louvando. Se você tem um desejo de uma necessidade qualquer, às vezes um problema que te aflige, uma necessidade espiritual, física, emocional, o que você precisar, nós cremos no poder da oração. Um Cristo que liberta, um Cristo que cura, um Cristo que muda a história. Se você deseja, quando o grupo louva, venha e nós oraremos por você em nome de Jesus, crendo no milagre de Deus, na bênção e na restauração sobre a sua vida. Yes,
das famílias da semana e o espírito de oração. Agora vocês me ajudem aí. Ornieski, Lourdes, Deus, Ariel Mateus. E a família Santos, José Diego, Giane e José Luiz. Nós estaremos no espírito de oração essa noite. Letícia, saúde. Gabriela, saúde. Victor Mateus, libertação. Cléo, câncer. E eu também concluo aí o irmão Leir. Vamos orar por ele. Também o Diácono Batista. Deus também possa abençoar. Né? De joelhos, oremos por cada um de nós, a nossa semana, as nossas atividades, que são uma bênção do Senhor. A orientação do Espírito das nossas vidas, dados a Deus a edificação espiritual, dados o discernimento para ouvir a voz, dados a Deus expertise, meu Deus, para capacidade, dados vigilância espiritual, em todo tempo, para a tua glória. Jesus, eis aqui, ó Deus, essas vidas, nós temos orado. Ó Deus, eu estou louvar o Senhor com o hino 90, nosso prato de júbilo. Cristo voltará. Um dia Cristo voltará, subindo ele prometeu, do mesmo modo ele virá, há de ver Jesus no conselho, breve sim Jesus virá, alegre o rei a seu povo. Todos
progressista, é profundidade na intimidade. Será no nosso próximo sábado, dia 13, às 19 horas. E também após este culto haverá entrega, né, de pastel, né, à venda, porque vai abrir um grupo, vai ser postado ao longo aqui da semana para pedidos, né, até quinta-feira será aberto para a igreja pedidos dos pastéis, ok? É isso mesmo? Mais algum recado? Dia do Baião, no domingo 21/9, haverá venda de 1 quilo de baião por apenas R$ 35. A retirada será no Salão Social. Para adquirir os ingressos, falar com as irmãs Jeane e Ana Carolina, uma promoção do Ministério de Mulheres, né, irmãs? Ceia do Senhor, no dia 27/9, às 19 horas. E o ACAMP do MCA, que o pastor falou aqui ontem, né? Inscrições abertas até o dia 28/9. Acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, na Estância Flamboyant. O valor é de R$ 100 por criança. Entrar em contato com a diaconisa Lohane. Temos visitas, nossos convidados: Marta, Carlos Roberto, Carlos Henrique e Emanuele, convidados do irmão Edelson e Ivan. Nós agradecemos a presença de todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e dê oportunidade para vocês voltarem aqui mais vezes nos nossos próximos cultos para cultuar e engrandecer o nome do nosso Deus conosco. Também agradecemos a presença de todos os irmãos, pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nessa semana dos nossos afazeres, trabalhos e estudos, que o Senhor nos conceda a oportunidade de estarmos aqui no nosso próximo encontro, quarta-feira, às 19h30. Deus nos abençoe. Eu convido a se colocar em pé, seremos despedidos pela bênção apostólica do pastor Silvio. Também não posso deixar de agradecer. Fui agradecido aqui, mas eu vejo aqui os amigos do Edelson, né? Você com alegria, né? O Edelson radiante de satisfação, né? Você com prazer em recebê-los. Deus abençoe. E o querido Ivan, quanto tempo? O Ivan, a gente se tromba aí nos corredores da saúde. Um profissional sempre dedicado, sempre generoso com a gente, quando a gente precisa. Deus abençoe, Ivan. Querido desta igreja, filho desta igreja. Que Deus te abençoe, sempre esteja conosco. Você sabe a satisfação que temos de congregarmos e juntos adorarmos a Deus. Que Deus te abençoe muito, sua vida, sua família, e sempre terá a nossa adoração nas coisas que Deus te abençoe todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Temos uma semana de muita paz, de muita alegria, de muitas bênçãos em tudo que fizermos, em tudo que pensarmos. Que nós não nos esqueçamos dessa palavra: vigilância, certeza e esperança. Jesus vem, e é algo que deve estar no coração da igreja em todo o tempo, para a glória do nome dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.